O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresenta a oficina Dramaturgias, comigo, Leandro Bacelar. Eu sou Leandro Bacelar e eu vou conduzir vocês nesse processo aí, que a gente tem 1h30 de estudos dessa oficina, tá bom? Bom, vou começar dizendo quem sou eu, né? Meu nome é Leandro Bacelar, eu já falei. Eu sou do Grupo Teatro Empório e eu fundei o Grupo Teatro Empório em 2003 e de lá para cá foram 12 peças. E eu sou formado em artes plásticas, mas eu tive uma formação de cinema pela Escola de Cinema da C. Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. E eu sou diretor de teatro e cinema, dramaturgo, roteirista, e um dos trabalhos mais recentes meus foram a adaptação do Coriolano, que eu fiz com o Grupo Teatro Empório, que a gente realizou temporada e festivais, né, no Espírito Santo. E aqui no Rio foi o espetáculo Cidade Abismo, Grupo Teatro Empório. O Cidade Abismo eu escrevi, ele é um espetáculo autoral, tá bom? Bom, o Grupo Teatro Empório, ele foi fundado por mim em 2003 e de lá para cá a gente vem trabalhando com pesquisa, desde pesquisa de dramaturgia autoral quanto de outros autores. Né? Eu gosto muito de Shakespeare, eu gosto muito de Nelson Rodrigues e já houve adaptações, inspirações e mais ou menos isso. Esse sou eu. Bom, o, o nosso conteúdo hoje se chama Oficina Dramaturgias porque ele se aplica a todos os suportes de dramaturgia. Eu vou explicar mais ou menos, tá? O nosso foco é o questionário dramático. O questionário dramático eu não inventei. Ele existe e vocês vão ver que ele existe porque vários autores já falaram dele, tá bom? Ah, a gente, quando pensa em dramaturgia, a gente pensa nos totens de dramaturgia, né? Nas pessoas mais importantes. E a gente pensa também nos textos mais importantes. O questionário dramático, ele foi me apresentado por uma professora na escola de cinema, e eu só converti ele para a realidade das pessoas que não têm tanto conhecimento ou que não entendem exatamente como vai começar ali da página em branco. Né? Quando você se assusta com aquela página em branco para saber o que vou fazer. Eu quero contar uma história, não sei como, não sei como que eu vou resolver isso, personagem, eu tenho personagem, mas enfim, o questionário dramático ele vai te dar um arcabouço, ele vai te dar um estofo, ele vai te preparar para que você escreva histórias para qualquer suporte, seja história em quadrinhos, games, cinema, teatro, até TV. É porque TV ela tem um processo diferente, porque são vários núcleos, mas a gente vai chegar lá, tá? Literatura, você vai ter suporte para escrever, narrar qualquer tipo de história que você queira, a partir de uma ideia, tá bom? É um guia que vai te ajudar a destrinchar os elementos assim de uma história e vão proporcionar esse arquivão, tá? Para você alimentar a sua escrita e não perder ali a sua cabeça diante de uma página vazia, tá bom? Bom, isso é o questionário dramático. A gente vai passar ponto por ponto do questionário para todo mundo entender como é que ele funciona, tá bom? Qualquer coisa, gente, escreve para mim aqui nos comentários, porque para eu poder responder a pergunta de vocês, tá bom? Eu vou abrir a página aqui, porque o computador ele resolveu atualizar um pouco antes da gente começar aqui. E por isso que eu dei uma atrasadinha, tá bom? Ó, e ele ainda tá meio travado. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos. Ah, tá. Agradecer aí, Nívia, Leonardo, tá bom a presença. Eu vou falando aqui, o Ramon vai falando comigo, porque o meu computador ele tá ruim. Não, e agora ele melhorou. Isso, qualquer pergunta o Ramon vai me passar aqui também. E aí, o áudio, eu não sei se tá, o áudio tá bom? Ah, então vamos lá. Porque eu tô com o microfone aqui, acho que fez até barulho aqui. Carol, oi Carol, tudo bem? Carol Lavini? Oi Carol, vamos lá. Bom, quando a gente fala de dramaturgia internacional, né, quando a gente fala dos grandes mestres da dramaturgia, a gente pensa, eu pelo menos penso, em primeiro lugar, no Aristóteles. Tá? Aristóteles, ele foi o primeiro cara que eu sei, que eu tenho conhecimento, se alguém tiver conhecimento de outros, por favor, escreva aí nos comentários, tá? Ele foi o primeiro que falou sobre a estrutura de 3 atos, início, meio e fim. Ele foi o primeiro cara que
que a gente conhece, né, que ele fala que existe uma situação tranquila, algo a perturba, e depois esse algo que foi perturbado, ele passa por um processo, um desenvolvimento, até chegar numa situação de novo, no normal. Vocês vão ver que isso tem a ver exatamente com o que a gente vai falar quando eu falar sobre equilíbrio dramático. Que aí ele vai entender exatamente o que Aristóteles estava falando sobre uma situação normal, uma atrapalhação, né, uma perturbação, e depois essa perturbação neutralizada, que é a volta do equilíbrio dramático. A gente vai falar isso lá no final, quando a gente chegar na parte de equilíbrio dramático, tá? E ele falou exatamente dessa disposição em 3 atos: a introdução, desenvolvimento e o final. O final geralmente ele se divide em pré-clímax, clímax e desfecho, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha nos escritos de Aristóteles sobre exatamente essa parte, que é muito legal. Bom, um outro cara que é genial, mas um detalhe: Shakespeare escrevia em 5 atos, só que sempre obedecendo a regra dos 3 atos. Mesmo que ele escrevesse em 5, geralmente dentro desses 5 ele dividia ali. Era muito comum Shakespeare usar um ato de introdução, 3 de desenvolvimento e o último de desfecho. Ou um de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 de desfecho. Porque ele usava um ato final, perdão. Ele usava um ato final justamente para poder fazer a parte da volta, do desfecho, pós-desfecho, que é a vida voltar à normalidade, tá bom? Um outro cara que é um cara que todo mundo quer fazer roteiro ou que pensa em escrever histórias, é legal saber, mesmo que depois, gente, vocês não precisam seguir, não existe regra. O questionário dramático e toda a parte de você entender o que é a teoria da dramaturgia, da construção dramática, você não precisa exatamente seguir esses manuais. Mas o importante é a gente ter na cabeça que alguém já escreveu sobre aquilo e para você se referenciar, para ter referências de escrita, até da escrita mais americana, que é toda certinha, e da escrita europeia, que é um pouco mais fluida, tá? Porque tudo é possível, e eu concordo com isso. A grande questão é que existem pessoas que escreveram sobre tudo é possível, tá? Bom, o Sid Field é um cara que escreveu o Manual do Roteiro, né? E ele falou que a coisa mais importante, tá? É que em toda cultura, em todos os lugares, você tem uma mesma maneira, em maior ou menor grau, a mesma estrutura para se contar uma história. Isso ele chamou de paradigma. Então, o que ele disse foi: em qualquer lugar, em qualquer língua, em qualquer linguística, você vai ter a mesma estrutura para contar uma história, tá bom? Vale a pena sempre acompanhar o Sid Field nesse sentido, porque ele te descreve exatamente o manual do roteiro, ele te descreve como conceber uma história do início ao fim. Lembrando que o Sid Field ele também é aristotélico. Quando eu falar aristotélico, eu estou falando de uma divisão de 3 atos, início, meio e fim. Só antes de eu falar de um do outro, que é o mais importante, um dos mais importantes, é também bom falar que não necessariamente a estrutura de 3 atos precisa ser seguida. Você pode desvirtuar isso. Só que a estrutura de 3 atos ela sempre está ligada a qualquer unidade de ação. Então, quando você fala de. A gente está falando de mesmo literatura, game, enfim, HQ, uma cena, uma fala, uma sequência, um capítulo, ele tem início, meio e fim. Mesmo que você comece ele do final, você escreveu o fim. Mesmo que seja fim, meio, início. Mesmo que ele seja início, fim, meio. Depende de como você for construir, a maneira estética que você vai construir a sua estrutura. Independente disso, o que Aristóteles fala e o que eu entendo também como possível é que você sempre vai obedecer à estrutura de 3 atos. Mesmo que você queira desvirtuá-la, você vai acabar caindo no início, meio e fim, de alguma forma. Porque a trajetória da gente, da nossa vida, ela vai acabar se aplicando, é a trajetória do tempo. E a pessoa ela vai acompanhar, o espectador ele acompanha o início, meio e fim. Ele acompanha essa jornada. E aí, falando de jornada, a gente chega no Joseph Campbell, que foi o cara que escreveu a Jornada do Herói, em 49, do século passado. O Joseph Campbell era um antropólogo e ele apresenta um conceito cíclico de contar histórias, que ele fala sobre também do início, meio e fim. Ele apresenta personagens arquetipados. Esses arquétipos aí tem o mentor, o protagonista, que é o herói, tem o interesse amoroso, que é interesse romântico,
o alívio cômico, e ele vai te apresentando peças desse quebra-cabeça que vai contando uma história, essa jornada do herói, tá? E a jornada do herói, ela está extremamente alinhada a Aristóteles. A gente fala de uma ascendência de ações, uma ascendência de coisas, chega no clímax ou anticlímax e depois tem o fim abrupto, que é o desfecho, tá? Nesse inteirinho, nesse gráfico, que é mais ou menos isso, é um gráfico que a última linha ela é menor, você tem o início, o meio, que é o desenvolvimento, e vão acontecer ali coisas que a gente vai chegar lá, e depois vai ter o clímax é a resolução do conflito, e a gente vai ter depois a volta do equilíbrio dramático, tá bom? Bom, o Joseph Campbell ele fala inclusive sobre superação de obstáculos, né? Você vai superar vários obstáculos para chegar a se tornar um herói. Eu acho que da nossa idade, né, eu tenho 39, mas dessa geração aí que acompanhou, que sabe o que foi Matrix, Matrix acho que é de 98, de 99, o Matrix ele é um filme, o primeiro, que a gente consegue observar a jornada do herói inteira. Ela é toda apresentada ali. Né? O Neo é o herói, aí tem o interesse amoroso que é a Trinity, você tem o Morfeu que é o mentor, você vai tendo, né? Você tem um personagem mais ou menos engraçado ali dentro da nave, e você vai tendo ali os obstáculos, ele não acreditando, e tendo provas do destino, enfim, né? O herói ele vai passando por etapas até ele entender que ele é o herói e tal. A gente vai voltar a falar do Matrix porque tem outras coisas que a gente acaba chegando lá. Mas vamos chegar agora, começar o nosso questionário dramático, tá bom? Eu vou ver se aqui eu consigo ver o chat. Ah, tá aqui. Tô vendo o chat de vocês, tá? Leonardo, realmente. A estrutura de três atos é tão famosa e sim. é, a gente. Ixi, esse cabelo. Mas enfim, eu tô meio de lado aqui, né? Tá dando uma. Mas vamos lá. Ih, gente. Agora que eu comecei a me ver, porque eu nem queria me ver. Vamos lá. Hum, 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 hum. Vou chegar aqui mais pra cá. Bora. Vamos lá. Tô vendo. Ai, a Ádila também tá aqui. Oi, Ádila, tudo bem, mamãe? Então vamos lá. Quando a gente fala do nosso questionário, a gente vai começar do quê? De uma ideia. Vocês começam de uma ideia. Então eu tenho uma ideia para contar uma história. Então eu vou contar a história sobre a gata Yanomami, o nome da minha gatinha. Então você vai contar a história dela. Vamos supor que você não tem ainda um título fechado. A trajetória desumana de Yanomami. Você não tem. Você não tem um título ainda na cabeça. Tudo bem, anota uma ideia. Mas é importante ter um título. Uma palavra forte, alguma coisa que te lembre, que te remeta, uma potência. Uma palavra potência. E isso não necessariamente pode ser seu título comercial depois, tá? Vai ser seu título de trabalho para o nosso questionário dramático. Então você vai botar lá, questionário dramático, título, ideia. Aí a gente pode até eu trouxe os post-its aqui para a gente ir pensando o que é isso, tá? Aí depois a gente, se for o caso, até organiza tudo, tá bom? Mas a gente precisa de um título, uma ideia, tá bom? Acho que se todo mundo conseguir ler, acho que dá para ver, né? Título, ideia, tá bom? A gente vai precisar dessa. O questionário dramático ele vai provocar a gente a alargar essa ideia por dentro. A gente vai acompanhar isso até o final e você vai alargando. Então, sempre é bom começar de uma palavra potente, tá? No sentido de, eu escrevi um espetáculo, por exemplo, que se chamava A Ordinária. Então, eu ia abrir essa ordinária por dentro. Eu ia construir isso por dentro, tá bom? Ah, beleza. Tive essa ideia, esse título. Depois eu vou escrever uma logline. Logline, em inglês mesmo. A gente não tem esses termos em português, porque eles não foram cunhados em português, então não tem tradução. Ah, Leandro, mas tem a sinopse. Não, logline não é sinopse, tá? Logline, tá bom? Vou botar ela aqui, que aí vocês vão conseguir ver, porque o quadro tá bem aberto, tá bom? A gente vai colocando assim, mas depois, se for o caso, me mandem um e-mail de vocês aqui, tá? Ai.
ou o e-mail para producão@teatroempório.com.br. Eu escrevo para vocês, vocês me mandam um e-mail, ou escreve aqui, que aí depois eu mando uma síntese do formulário, do questionário para vocês, tá bom? Para ajudar. E explicando também. A aula que eu estou dando, eu também tenho escrita. Então, tá tudo bem, eu passo para vocês, tá? Vamos lá. Depois, a logline, o que é? A logline, você vai escrever toda a sua ideia, toda a compreensão da sua ideia em uma linha. Gente, sentimento não é ação, coisas fúteis não precisam estar aqui. É em uma linha. Então, se eu escrevo que Vitor quer encontrar o amor da sua vida, isso é muito amplo, tá? Vitor se apaixona por Natália e terminam. Isso é uma logline. A logline ela tem que compreender toda a ação que você planeja. O arco principal da sua história tem que ser escrito em uma linha. Neil descobre que é o Salvador e precisa acreditar. Que eu acho que essa é a maior coisa que ronda ali, vamos supor, Matrix. Neil não Neil, após receber... Não. Neil descobre que é um herói e salva o mundo. Isso é uma logline. Porque você deu início, meio e fim. A logline precisa ter início, meio e fim, porque você precisa contar a história toda dela, tá bom? Isso tudo vai te servir de guia, tá bom? Depois que escreveu a logline, a gente vai pular para storyline. O storyline é engraçado, né? Porque se eu não me engano, o Campbell não, o Sid Field é o primeiro cara, né, assim, junto com o Joseph Campbell, que descrevem o que é storytelling, né, que hoje em dia é tão falado, né? Ah, o Ramon está escrevendo aqui, ó, porque aí você... Oi, Adri, tudo bem? Oi. Ai, gente, que tudo. Bom, vamos lá. O storyline, ele é diferente da logline porque você vai resumir a sua história, tá? Ali, com o menor resumo possível, mas que menos de 5 linhas. Vai ser o menor resumo possível, mas que ele não é um guia para você. A logline pode ser um guia só para você, tá? Mas o storyline é para qualquer leitor possível da sua história. Então, lembra quando... Alguns aí vão lembrar de quando a gente ia na locadora escolher filme pela sinopse atrás da fita. Outros vão lembrar que quando a gente lê a sinopse ali no Netflix, no catálogo, ele tem ali a sinopsezinha curtinha. Aí tem umas que a gente fala assim, nossa, viu o filme, não tinha nada a ver com aquilo que estava escrito ali. Sim, aquela storyline possivelmente que está ali, ela foi descrita lá atrás, muito antes. Então, o legal do storyline é ele ter início, meio e fim, contar a história toda com o menor resumo possível. Pensa que é um tweet. Hoje, na geração virtual, né, de todas as plataformas, redes, 140 caracteres, vai, sabe? Que eu acho que é a quantidade agora do Twitter. Mas escrever na menor quantidade possível a sua história. Início, meio e fim, com todos os personagens. Ah, é difícil? Gente, difícil tem outras coisas mais difíceis na vida, tá? Vamos lá. Chegamos à storyline. Depois da storyline, o Ramon vai me passando questões aqui que vocês tiverem, gente, mas eu tô vendo que não tem aqui ainda. Mas tá tudo bem. E para você que está assistindo depois também a aula, depois do ao vivo, porque ela vai ficar gravada aqui na internet, no YouTube, depois vocês também podem me mandar e-mail para o producão@teatroempório.com.br, que a gente manda alguma resposta ou formulário para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Depois a gente vai entrar na parte mais focada do trabalho do questionário. A gente vai vir para uma sinopse. E a sinopse, ela vai ter etapas. Como eu falei, o questionário você vai alargar ele por dentro. Então, agora é hora do questionário de 5 linhas. Perdão, da sinopse de 5 linhas. Então você vai escrever uma sinopse. Essa sinopse é o resumo da história, do início ao fim, com todos os pontos da história. Então, os pontos principais da trama, das revoluções que a história vai dando, tem que contar na sinopse. Exemplo. Vou dar um exemplo. Leandro foi comprar um bolo, foi atropelado, se apaixona pela médica, os dois vivem um romance, mas ele acaba morrendo. É essa a história. Início, meio e fim, eu contei a história toda. Tudo que for... Oi? Alguma coisa? O Leonardo Medeiros pediu para você dar um
storyline, porque para ele ficou confuso. Como se diferencia do logline? Vamos lá, Leonardo. Então, olha só. Beleza. O logline, você vai contar a história toda em uma linha. Uma linha. Então, Leandro. Vou tentar pegar um exemplo bom aqui. Vou escrever uma logline aqui para vocês, tá? Leandro dará uma oficina. O computador trava, mas é um sucesso. Não sei se vai conseguir ler, tá? Mas vamos lá. Essa aqui seria uma logline. Tá? Leandro dará uma oficina, ou dá uma oficina, não precisa ser no futuro não, tá? O computador trava, mas é um sucesso. Eu dei início, meio e fim, tá? O conflito é o computador travar. Então, esse computador travar é o nosso desenvolvimento, é ele que vai ser o conflito. A ação, Leandro dará uma oficina, tá? Eu descrevi uma ação. A storyline, vamos lá, para ela. A storyline seria, aí eu vou escrever com uma letra menor, tá? Aqui. Aí depois, se for o caso, pausa. Leandro. Aí eu posso até repetir parte da storyline, tá? Dará uma oficina. Prepara tudo com antecedência. O computador trava. Calma aí, gente. Dor trava. E atrasa a live. Ele fica nervoso, mas é um sucesso. Aí eu vou só pular aqui para o mais é um sucesso para não demorar muito. Mas é um sucesso. Essa é a diferença. Você vai trazendo mais elementos. Na verdade, tudo partiu do teu título. Fale. Não, só porque não dá para ler. Então não precisa se preocupar com aquilo. Ah, não dá para ler. O Ramon acabou de me dizer que não dá para ler. Deixa eu ver aqui se dá agora sim. Mostra assim. Oxi. Pode chegar bem perto. Não é por conta do foco, Pode chegar bem. que é live. Ixi. Não funciona. Só fala. Ah, eu só vou falar. Eu acabei de descobrir que isso não funciona. E legal. Ainda bem que o Ramon me avisou que isso aqui não tá dando para ler, porque eu tava crente que eu tava abafando aqui. O Leonardo já tinha avisado aqui. Ah, você foi ouvindo, né? Tá bom, Leonardo, obrigado. Show. Quando aparecer aqui, não vai dar. Tá bom. E aí o que que acontece? Deu para entender, Leonardo? Pegou, né? Exatamente. Você enriquece de detalhes. Se for o caso, você pode. Vamos supor que tem uma trama auxiliar. Você pode jogar na sinopse, tipo, Leandro nesse inteirinho se apaixona pela planta, cheira uma planta, botar na cadeira. Adoro. Vou ver se aqui dá para ver. Mas se não der para ver, gente, a gente vai aqui se ajudando. E aí eu posso escrevendo aqui, tá bom? Ah, isso. Ó, eu vou escrever no comentário, se quiser dar depois também. Aham. Foi. Tá bom, você falando. Depois Tá se bom, quiser, né? a gente manda por e-mail. Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu escrevi aqui o que é sinopse de 5 linhas e 10 linhas para também o Leonardo ir se entendendo. E aí vamos lá. Eu vou indo, o Ramon vai lendo para mim aqui também, tá bom? Vamos lá. Beleza. Agora, essa é uma parte, gente, do questionário que ela vai servir, inclusive, para se vocês quiserem entregar o projeto para alguém, essas coisas são solicitadas. Então, também eu não estou escrevendo sinopse de 5 linhas e de 10 linhas só porque o questionário quer assim. Na verdade, quando você descreve uma história por 5, 10 linhas, geralmente as pessoas que vão ler os roteiros de vocês, ou ler histórias de vocês para avaliar, edital, você vai ter que escrever nessas quantidades. Pitchings, roda de negócios, geralmente entre 5 e 10 linhas. Então, o que a gente faz? Vamos escrever uma sinopse de 5 linhas, início, meio, fim. Lembra que ela partiu da logline, foi abrindo,
tá bom? Fui enriquecendo ela de detalhes, fui aumentando ela por dentro e escrevi. Na sinopse, seria importante, na sinopse, ter uma ter o nome dos personagens, tá? Seria importante já ter o nome dos personagens principais. Se houver um protagonista só, um protagonista. Protagonista. Se houver dois, põe o nome dos dois. E se houver um coadjuvante que empurra a história para frente, eu vou explicar isso para frente, mais para lá, também botar o nome dele. Tudo isso, gente, aqui, depois que você escreve a história, a gente revisa o questionário. A gente vai olhar para o questionário de novo, tá bom? Eu vou falar disso no final. Bom, depois que eu escrever a sinopse de 5 linhas, eu vou escrever a sinopse de 10 linhas. E aí eu vou descrever a história com mais detalhes ainda. 10 linhas dá mais ou menos meia lauda, quase um terço de lauda. Uma lauda tem acho que 30 linhas, então dá um terço de lauda. A sinopse de 10 linhas geralmente é aquela mais robusta e ela descreve ali realmente as tramas auxiliares, se der os pontos de virada, as quebras de equilíbrio dramático. A gente vai enchendo aquela história e é com o que é de mais rico, as ações mais importantes da trama. Gente, personagem sofrer não é ação, é sentimento. O personagem sofrer de dor, aí ok. Você precisa dizer o que é que está acontecendo. Então, toda vez que for escrever essa sinopse, storyline, tomar cuidado com a ação, tá? Então, Leandro, por exemplo, eu tenho uma peça minha que chama Uma Carta para Alice. Então, tá. Por exemplo, uma pessoa que quer reatar os laços com alguém. Eu tenho que dizer com quem é essa pessoa que ela quer reatar os laços. Eu tenho que dizer todo aquele entremeio. Então, Vitor quer retomar os laços com a sua mãe. Então, eu preparo o início, o que é a ação, então ele quer reatar o laço com alguém. Então, eu tenho que ter o agente, quem é o passivo, quem é o ativo, tá? E aí depois se define se é coadjuvante ou protagonista, a gente vai chegar lá. Bom, todo mundo entendeu até agora a sinopse de 10 linhas e 5 linhas, né? Arrasou, Nívia, mas aí a gente já falou, né? Eu vou estar publicando aqui. Gente, acho que a minha não foi. O meu comentário não foi. Mas não tem problema. Ah, Leonardo, pode falar o que você não entender, tá? Que eu vou falando, tá bom? Ah, beleza. E aí, a gente vai chegar nos personagens. Escrevemos, escrevemos a sinopse de 10 linhas, tá? E a gente vai começar na parte deliciosa. Essa é a parte que, depois que você escreveu todo o enredo da sua história, porque a sinopse, a logline, elas têm a ver com o enredo, tá? O que é a tua história, em tese. E só que, até então, a gente só citou o nome do personagem. Eu falei que na sinopse de 10 linhas, a gente tem que colocar o nome dos personagens, né? É importante ver quem é que está praticando a ação. Ver, saber quem é que está praticando a ação. Mas aí a gente vai começar por quem vai contar a nossa história. Protagonista. Quem é esse protagonista? E a gente vai descrever ele definindo ele, detalhando ao máximo. Definir toda aquela estrutura daquele personagem. Quando a gente fala de protagonista, a gente tem que saber o que ele pensa, detalhes da vida pregressa, como ele foi, como ele nasceu, como foi a infância. Tem gente, né? Eu, por exemplo, às vezes ponho o signo, é, ponho a religião, o que ele faria em determinadas situações, por exemplo, o que eu estou usando Vitor como nome, vamos usar Vitor, que foi um personagem que eu já escrevi. O que Vitor faria se tomasse um tapa na cara, sabe? O que Vitor faria se tropeçasse? Vitor xinga, Vitor reclama, quem é Vitor? Então eu preciso definir esse protagonista inteiramente. Eu não posso não fugir aos detalhes. Gente, forma física, legal, ela ajuda a contar a história, importante, a gente vai botar. Não é importante, não precisa de forma física, tá? Que é o famoso physique de rôle. Não precisa, não sei nem se eu falei certo a pronúncia, mas enfim, não precisa. A gente precisa de detalhes emocionais, detalhes de estrutura psicológica, de estrutura até da vida do personagem. Então é isso que a gente precisa, tá? A gente tem que tornar ele vivo, pensante, o que ele faria e o que ele não faria, tá? Por quem ele se apaixonaria,
Quais são os alvos de interesse amoroso? Que isso vai te ajudar depois. O que faria ser desestabilizar esse protagonista? Qual é o ponto dele de sofrimento? O que faz ele feliz? Tudo isso é importante, tá? Leandro, mas eu vou escrever um filme de 15 minutos. Ok, faça isso com o seu protagonista. Leandro, eu vou escrever uma cena de 5 minutos. Faça isso. Defina o teu protagonista. Vai ajudar não só você, mas quando você for lá no final para dialogar, o diálogo vai sair com uma riqueza muito maior. Que o diálogo a gente vai descobrir que ele vai ser a última coisa a ser feita. Então ele vai te dar um armamento, essa palavra para os dias de hoje mas vai te dar um arcabouço, vai te dar estofo para você chegar lá na hora do diálogo e esse cara vai estar completamente preenchido. Nada sairá da boca dele que não seja importante, tá? Bom, meu protagonista tá lá. Eu tô chamando de Vitor, tá? Meu protagonista Vitor tá lá, descrito. Leandro, eu escrevi 15 páginas. Que ótimo que você teve esse fôlego. Eu não sei se eu escrevo tanto sobre um protagonista, mas eu escrevo bastante, tá? Como eu disse para vocês. Às vezes eu escrevo até por tópico, tá? Muito bem. Depois disso, eu vou definir os personagens principais que me ajudam a contar essa história. Aqui, gente, nessa parte, não entra o garçom, não entra o porteiro, não entra a menina do salão. Aqui só vai entrar quem age. Os personagens é quem age, quem empurra a ação para frente. É quem faz a história acontecer, quem move a trama, quem desenvolve algo. Quem não desenvolve algo não é personagem, ele é figurante. Ele vai aparecer. Personagem é quem desenvolve. Ah, mas é a mãe. A mãe empurra a ação para frente, trouxe algo para a história, ela vai trazer algo, ela vai fazer algo que impacta a vida do protagonista, ela é obstáculo do protagonista, ou ela ajuda ele para conseguir alguma coisa, ok, ela é personagem. Se ela não oferece nenhum obstáculo e nenhuma ajuda, não é personagem, é figuração, tá? E aí essa pessoa ela pode ser descrita como fulana, mãe do protagonista. E tá ótimo, tá bom? Nesse momento. Depois, se quiser, se ela tiver diálogos muito lindos, elaborados, ela pode até ter. Mas, no geral, não precisa, tá bom? A gente está falando aqui dos personagens principais. Pode ser coadjuvante, antagonista. Eu odeio a palavra vilão. O antagonista, porque o antagonista ele oferecerá obstáculos para o protagonista. O antagonista ele não é vilão. A gente está acostumado com os blockbusters de super-herói, mas o vilão ele é só uma pessoa que impede que o desejo maior do protagonista seja realizado. Isso é um antagonista. A gente tem a ideia do vilão, né, mal, mas o vilão não é isso, tá? O vilão ele é um arquétipo que formou-se a partir dessa ideia de antagonista. O antagonista ele pode ter tanta importância numa trama como o protagonista, desde que o antagonista mova e empurra a ação para frente, ajuda a contar a história. A gente está aqui falando de contar histórias. Muito bem. Ramon não voltou para cá, então... Ah, sim. Existe isso, Leonardo, de fazer colagem. Eu, por exemplo, fui montar uma peça como diretor e ator e tal, e dirigir e atuar, e fiz isso. E eu fiz a construção do personagem assim, né? Descrevi o personagem por inteiro, signo, não sei o que e tal. Eu era o diretor, era mais fácil também intervir nisso. E eu defini o personagem todo a partir daí, tá? Sobre o que eu tinha construído ali de vida pregressa dele. Eu vou lendo conforme for passando, porque é muito estranho me olhar na câmera também. Beleza. Gente, personagem construído. Você vai começar o personagem, o protagonista, sempre descrevendo ele de uma palavra-chave. O que mais o define não é a sua função na trama, tá? A função na trama você vai descrever conforme você for descrever ele. Ou descrever na sua sinopse, né? Tipo, Vitor quer reatar o laço com a mãe, mas seu amor por João o impede, tá? E aí você tem já quem é o antagonista da sua trama, é João. E aí aqui você vai definir que ele atrapalha, como ele atrapalha e tudo mais. Você pode descrever isso no personagem, como que ele age nas situações de obstáculo ou de ajuda ao protagonista,
tá? Isso é importante. E começar sempre com uma frase determinada. Por exemplo, João é melancólico. João é melancólico, gente, isso é tão solto que não dá, não existe personagem só melancólico, né? O que é? E aí isso vai ser aberto por dentro. E aí vai ser melancólico, porque quando ele tinha 8 anos sofria bullying e não sei o quê, porque ele caiu, tropeçou, quebrou a perna, ficou mancando para sempre, tem problemas com isso de aceitação, autoestima. Ok. Aí você definiu a melancolia dele, da onde ela vem, lá, lá, lá. Ok. Agora, só dizer isso não basta. A gente começa daí e vai abrindo. E vai abrindo. Lembrar que roteiro ele é escrito sempre por dentro, como eu venho falando aqui desde o início, tá? Bom, beleza. Todo mundo rolou personagem numa boa, ninguém falou nada, então o personagem tá tudo certo, tá? Gente, depois que eu defini meus personagens principais e construí toda a dinâmica deles, descrevi todos eles, os gostos, as ações, as coisas preferidas, enfim, você pode escrever até comida preferida, o perfume que gosta, tá? Isso vai te ajudar a escrever o diálogo. Tudo isso aqui vai ajudar muito a escrever a história, tá bom? Depois a gente vai falar de uma das coisas mais legais do questionário, que se chama desejo ou necessidade dramática. Vou falar de novo. Desejo ou necessidade dramática. Todo personagem que atua na trama, que empurra a história para frente, tem um desejo. Se não tiver um desejo, algo está errado. Então, todo personagem, absolutamente todo que tiver isso, ele tem que ter um desejo, tá? E a gente vai começar pelo desejo do protagonista e depois do que eu explicar, vocês aplicam para os outros personagens, tá bom? Isso vai construir o universo de relações necessário para que você escreva aquela história, tá? Vai construir todos os conflitos interpessoais, questões entre os personagens, vai criar o âmbito da convivência entre eles, tá bom? Uh, beleza. E aí a gente vai dizer o que é o desejo e essa necessidade dramática. É o maior desejo do protagonista. É o que ele precisa realizar, é o que ele quer realizar naquela história. É o que ele precisa conseguir, alcançar. É o objetivo dele, tá? Uh, gente, uma coisa importante é que todo mundo quer encontrar o amor, todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer ser rico. Não adianta o desejo dramático ser isso. O desejo dramático não pode ser essa coisa ampla de querer ficar rico, querer ter sucesso. Querer ter sucesso é muito vago, todo mundo quer ter sucesso. Ser rico, todo mundo quer. Querer ser feliz, para mim, é um dos piores. Quando eu vejo que as histórias sobre o que é? Sobre fulano tentar querer ser feliz. Isso me incomoda. Querer ser feliz é uma coisa muito comum e muito difícil de escrever sobre. Porque ser feliz é difícil. E além disso, ser feliz precisa de objetivo. A gente não é, né? Não vou filosofar sobre outras coisas, mas é complexo. Bom, ele precisa, a necessidade dramática, o desejo dramático, ele precisa obedecer um objetivo claro, tá? E ele precisa obedecer o teu argumento, a tua história, tá? Quando você vai pensar que você vai escrever uma história sobre Vitor querer tentar reatar os laços com a sua mãe, o sua logline já foi o desejo, né? O que ele quer? Se reaproximar da mãe. Esse é o maior desejo dele. Mas quem o impede? João. Oi. Ah, tá, eu tô botando a mão na frente. Tá bom. Gente, eu tô botando a mão na frente da câmera, desculpa. Agora que o Ramon veio me chamar a atenção, perceber. Oi, mãe, mãe tá vendo. Oi, mãe. Eu vou tirar isso aqui daqui que acabou poluindo o meu set que eu fiz aqui pra vocês. Tô todo blogueirinho. Bom, oh, me perdi. Tá, beleza. Então, esse desejo claro que o protagonista tem que ter, você se pergunta, o que o protagonista precisa querer para que a história se desenvolva? O que a gente precisa? O que ele precisa querer? Porque às vezes a necessidade dramática vem de um desejo que nem o protagonista sabe ainda. Gente, não compliquem tanto. Não precisa ser tão complicado. O que às vezes eu falo sobre. Às vezes eu vou me empolgando e vou deixando a coisa um pouco mais forte.
Mas é para que vocês entendam a importância também, beleza? Mas, assim, o que aquele protagonista também precisa querer para que aquele seu argumento seja cumprido, para que aquela sua sinopse seja cumprida? Ele quer reatar os laços com a mãe. Como ele vai conseguir isso? Depois a gente vai descobrir. Você vai descobrir dentro da tua sinopse, do teu enredo, o que ele vai fazer, quais são as artimanhas desse protagonista, o que ele vai... As ações que ele vai ter, você vai descrever lá na sinopse, e depois você vai descrever melhor no argumento. Mas você precisa ir definindo, tá? Eita! Essa, esse desejo dramático, eu gosto muito de citar Matrix. Em Matrix, por exemplo, o Neo, o maior desejo do Neo, porque o Neo vai tendo vários desejos no filme, né? Para quem lembra de Matrix aí. Mas o maior deles é procurar a verdade. Ele quer descobrir a verdade. Olha como é que é amplo. Mas a verdade bate nele, porque assim que ele quer descobrir a verdade, ele tem a mensagem no computador para ele seguir o coelho branco. E aí ele começa a seguir. Depois ele vai tomar a pílula azul ou vermelha. Entende? A cada momento, às vezes a cada capítulo do filme, porque o filme, para quem conhece o roteiro, sabe que ele vai dividindo em capítulos, embora ele não faça isso na tela, né, na impressão. Mas ele vai vão tendo desejos dramáticos, eles vão sendo saciados e ele vai tendo novos desejos dramáticos. Isso é super possível numa história. O personagem ele pode ter um maior de todos. Um desejo dramático que desenvolva toda a história, né? E ele pode ter tendo alguns outros que vão ajudar ele a contar isso, tá? Então isso pode ser reciclado, sabe? Aquele desejo dramático vira outro. Porque quando ele segue o coelho, ele passa, o desejo dramático do Neo passa a ser, ele conseguirá descobrir o que é a Matrix? Neo conseguirá descobrir, ou ele... tá. Ele vai, o desejo dele será, eu quero descobrir o que é a Matrix, tá? É que eu acabei adiantando uma coisa. Por exemplo, no caso do Vitor lá que eu falei que quer reatar com a mãe, Vitor deseja conseguir recuperar o amor da mãe. É a necessidade dramática dele. É isso que ele mais quer. Independente de qualquer outra coisa. Ele pode querer um amor, pode querer ser rico, mas ele quer recuperar o amor da mãe. Tá? Gente, para você descobrir se o desejo dramático, a necessidade dramática daquele personagem é bom, ou é ruim, ou está satisfatória, ou não, ela vai precisar responder aqui a nossa pergunta. A gente está chegando, tem 40 minutos, tá bom, tá bom. Aqui, acho que o tempo está desenvolvendo legal. O que vai acontecer? Para esse desejo dramático ser um desejo dramático bom, maneiro, ele vai precisar responder uma questão. E é isso que vai nos definir agora o que desceu o desejo dramático, ele resolveu, a gente resolveu ele vai me dar uma questão dramática. O desejo dramático ele é uma afirmação, né? Então Vitor deseja conseguir recuperar o amor da mãe. Eu botei 3 verbos aqui, sabe? Deseja recuperar o amor da mãe. Desejo dramático. Ele quer recuperar. E aí a questão dramática ela vem na interrogação. E aí ele vai perguntar o quê? Conseguirá Léo? Conseguirá Léo, olha aí, o doido. Conseguirá Vitor recuperar o amor de Alice? Alice é sua mãe. Então, Vitor, essa é a pergunta. Essa é a questão dramática. Conseguirá Vitor recuperar o amor de sua mãe? Ou o amor da Alice, que no caso da história era Alice, a mãe? Conseguirá Hamlet se vingar de seu tio? Conseguirá, em determinado ponto das tramas, né, no geral, conseguirá Neo salvar o mundo, né? Salvar o mundo das garras das máquinas. A questão dramática ela sempre vem assim, uma interrogação atrelada ao desejo dramático daquele personagem. Conseguirá Leandro dar a oficina de dramaturgias no dia 19 de junho de 2022? Toda pergunta dramática, tá? Ela vai ter uma resposta dramática. Toda. Então, toda pergunta dramática vai ter uma resposta dramática, tá? Que são os nossos tópicos. Então, só recapitulando, gente, eu falei de desejo dramático, depois eu falei de questão dramática e vou chegar na resposta dramática, tá? Vamos lá. O desejo dramático é uma afirmação.
Conseguirá Léo dar sua oficina? Perdão. Que mais? Perdão. Desejo dramático. Léo deseja realizar uma oficina de dramaturgia. Questão dramática. Léo conseguirá realizar sua oficina? Resposta dramática. Sim. Resposta dramática nunca tem talvez. Ela é sim ou não. Mas a gente vai falar que toda questão dramática, eu voltei um pouquinho, que elas se misturam, tá? Se acostumem. Toda questão dramática ela pode ser resolvida dentro de uma ação e depois você elaborar uma nova questão dramática. Um personagem, ele vai entrando numa história e ele vai se encaminhando e ele vai tendo várias questões dramáticas, tá? Isso é possível. Só que, claro, gente, precisa de muita organização, é muita planilha no Excel para você dar conta de várias questões dramáticas de um personagem só. Então, geralmente você trabalha com o principal e dentro dele você vai ali se articulando. Às vezes, você não faz questionário dramático para cada cena, tá? Mas isso pode acontecer. Só que a resposta dramática, ela sempre vai ser sim ou não, certo? Mesmo que ele tenha uma ou mais perguntas dramáticas, questões dramáticas. Só que a resposta dramática, ela pode ter rabichos. Ela não tem talvez, tá? Não existe talvez para a resposta dramática. Ou a pessoa consegue aquilo ou ela não consegue. Mas a resposta pode ter rabicho. O que seria esse rabicho? Vou dar um exemplo. Léo conseguirá dar a oficina. Ele vai conseguirá. Porém, não será pelo notebook, e sim como celular, como estava previsto por ele. Então, se você vai fazer um anticlímax, uma, uma viradinha, uma quebra de expectativa no espectador, você tem que descrever isso na sua resposta dramática, porque isso vai definir a resolução do seu conflito. Então, vamos pensar em Neil. Conseguirá Neil ser o Messias? Eu não lembro qual é Salvador, eu não lembro como é que é o nome que eles dão agora a ele, mas ele conseguirá? Conseguirá. Ele vai aceitar? Sim, ele vai aceitar a missão dele. E ele vai acreditar? Sim. Porém, somente na hora que ressuscita, que é a hora que ele toma os tiros, né, e tal. Então, no fundo, teve um rabicho. Então a resposta foi sim, porém, mas aí ela pode ter um rabichinho, que é quando você, na resposta, explica o que aquele personagem vai fazer naquela resolução do conflito. Lembrando que o desejo dramático, ele é o nosso conflito. Ele é o conflito. Tá? Ele é a coisa principal, é o desejo daquele cara. A questão dramática é a pergunta, é a nossa elaboração do conflito. Conseguirá Léo dar a oficina? Se fosse não, vamos supor que a resposta seja não. O não é um anticlímax, tá? Ele não vai conseguir. Então eu vou quebrar a expectativa do espectador e a resposta é não. Ele não consegue dar oficina. E aí eu digo, não. Porém, ele passa a dar aulas presenciais. Sabe? Eu tenho que dizer o que aquele personagem vai fazer com aquele não. Porque só o não terminou o filme, tá bom? Não terminou a história, não terminou a peça, não terminou nada, tá bom? Eu tenho sempre que dizer sim ou não. Aliás, não sempre tenho que dizer. O sim ou não, ele pode estar acompanhado desses rabichos. Se eu não dou um rabicho, Léo conseguirá dar a oficina? Não. E ponto, gente. Acaba a história com ele não conseguindo. Tá tudo bem, tá? E segue a vida, tá? Deixa eu pensar, eu acabei não pensando, erro meu, eu acabei não pensando agora na memória, assim, não consigo acessar uma história que tem um anticlímax tão violento, de você, caramba, tem um filme, O Assassinato em Dawson Park, que eu sempre me lembro dele, porque é um filme que não tem final, e é muito, muito estranho, ele não tem resposta dramática. Nossa, e me dá uma coisa quando eu assisto aquele filme, porque ele não tem resposta dramática. Ele tem uma pergunta, que é quem matou lá o convidado, é um convidado de uma festa elegantérrima no castelo, morre, todo mundo é entrevistado, começa uma investigação, chama a polícia, ninguém pode sair dessa casa, mas não se descobre quem foi. A festa acaba e todo mundo volta para casa. É uma, nossa, enorme quebra de expectativa. E a pergunta, a questão dramática é, o personagem lá, o investigador, conseguirá
achar o culpado da morte do convidado? E a resposta é não. E é não seco. Não. Não consegue. Não tem um porém, não tem um mais. A resposta é não. O filme acaba sem achar, o cara volta, vai pra lá, tipo, frustrado, tipo, não consegui investigar, não consegui descobrir. Todo mundo volta para suas casas e o filme acaba. É um filme de 3 horas que. E vale a pena ver, principalmente por conta dessa quebra. Por conta dessa quebra de expectativa e dessa resposta dramática totalmente negativa. Tá? Só lembrando que toda resposta dramática precisa. Não. Toda resposta dramática pode ter uma nova questão. Tá? Toda resposta dramática pode ter um não ou um sim e ela vir com uma nova pergunta. Que aí a gente vai recomeçar o ciclo das questões dramáticas e das perguntas, das respostas dramáticas. E todas elas vão ter a ver com nossa necessidade dramática principal do personagem, ou do protagonista, tá bom? Então, voltando, necessidade dramática, questão dramática e resposta dramática. Esses três estão totalmente interligados. Afirmação no desejo dramático, interrogação na questão dramática e uma resposta dramática com uma afirmação. Tá bom? Ih, Jim. Jim tá aqui miando, acho que ela quer dar aula também. Bom, beleza, gente. Falei disso tudo. Nós vamos chegar numa parte muito gostosinha também, que se chama cenas fundadoras. Interessante notar que a resposta dramática pode vir no título no início. Pode sim, pode. E depois você fala aqui que pode. Isso mesmo. Conhecer a estrutura ajuda a gente a intercambiar a estrutura, tá? Ajuda a gente a mudar o lugar das coisas, escalonar outras, colocar outras em destaque, deixar aquilo mais importante, às vezes alterar o protagonismo. Isso já aconteceu comigo. Comecei a fazer o questionário, o protagonista era A, acabou virando B, tá? Na hora da descrição, na hora que eu fui notando quem movia mais a ação, não era o protagonista que eu tinha escrito que movia mais a ação. Quem movia mais a ação, quem corria com a história, quem colocava a história para andar era outro personagem. Tá bom? Cenas fundadoras. Chegamos nela. É a parte que a gente fala de quebra do equilíbrio dramático, tá? E a hora da nossa resposta dramática, que é o clímax, tá? É a hora que a gente vai falar desses dois. Bom, existem cenas fundadoras numa história. Não estou falando de cena inicial e nem de cena final. Cena fundadora é a que funda os grandes elementos da história. A primeira delas é a que rompe o equilíbrio dramático. É o que muda o status quo da história. É o que muda a paz, o equilíbrio, o conforto da história. Estamos todos jantando, almoçando, não sei o que, não sei o que, Joana se corta. Quebrou o equilíbrio dramático. Se aquilo, obviamente, vocês estão entendendo, né? Dentro da história que a gente construiu, óbvio. Pode ser também só um corte, para tirar alguém de cena. Pode. Mas vamos construir isso melhor. Vitor quer reatar os laços com a mãe. A quebra do equilíbrio dramático, vamos supor, é ele visitando a mãe a primeira vez, ou tentando entregar uma carta para ela. Entendeu? Quando a gente fala de quebra de equilíbrio dramático, é quando aquela estabilidade do protagonista é rompida. Ele está muito bem, vivendo a sua bela vida, Neil está lá sendo contador da empresa, e um belo dia ele recebe uma mensagem no computador. Oi, Neil, aqui é fulana, sabe? Aqui é Morfeu. Ali quebra o equilíbrio dramático dele, é quando ele começa a se questionar, é quando é proposto o primeiro desafio a ele. Então isso é a quebra do equilíbrio dramático. É quando finalmente ele vai atrás do seu desejo dramático. É quando o personagem passa a procurar o seu desejo dramático, procurar resolver o seu desejo dramático, tá? É quando ele vai começar a tentar responder àquela questão dramática que foi desenvolvida. E aí vai correr toda a história e a gente vai ter a segunda cena fundadora de uma história. Gente, quando eu falo de cena fundadora, se aplica também a HQ e literatura, tá? Só que aí coloca capítulo fundador,
capítulo do rompimento do equilíbrio dramático, tá bom? Sempre tem o início, primeiro ato, do primeiro para o segundo é esse rompimento, geralmente, tá, gente? Mas a sua primeira cena pode ser a quebra do equilíbrio dramático. Isso não tem problema. A quebra do equilíbrio ela pode estar em qualquer lugar que anteceda o desenvolvimento da trama. Em qualquer lugar. Olha isso. Ah, tem Ah, perguntas. comentário. Quando você tiver assim, você O Leonardo está perguntando aqui. Aham. Sim, sim. Exatamente, Leonardo. Tem algumas séries que fazem isso. Orphan Black tem isso. A primeira cena é uma das gêmeas dos clones, né? Que a gente ainda não sabe que é clone, sendo atropelado pelo trem. Ela se joga na linha do trem. Tem algumas séries, tem algumas histórias que fazem isso. Eu gosto muito de começar uma história da quebra do equilíbrio dramático. Gosto de verdade. Eu chamo isso de contar a história pelo meio, tá? Começar a história pelo meio. Mas eu gosto disso, tá? Arrasou. Boa observação, tá? Muito bem. E a gente tem a segunda cena fundadora. A segunda cena fundadora, gente, é a que restabelece o equilíbrio dramático. É o clímax, tá? Você pode ter cenas fundadoras a cada questão dramática, tá? Você pode ter, porque você vai tendo vários equilíbrios dramáticos dentro da história. Quando a gente fala assim, eu estou falando do principal, mas tem autores rocambolescos ou de série, né, que isso tudo tem para cada episódio, né? Às vezes para cada bloco de cenas ou de sequências. Então, eu estou falando aqui para contar uma história inteira, tá bom? Um argumento todo, inteiro. Seja ele dividido em 8 capítulos, uma revista em quadrinhos, uma série, Os Vingadores, tá bom? É... E aí a gente tem a cena fundadora do do clímax, da resposta dramática, tá? Que é quando aquela questão dramática se responde, do sim ou não com o rabicho, tá bom? Então, cena fundadora. Aqui rompe o equilíbrio dramático e o clímax. São as duas cenas fundadoras de uma história. Tá bom? Show? Deixa eu ver aqui, olhar. Tá. Aham. Beleza, gente. Viemos até aqui. Ponto de vista. Oxe. Vamos lá. Gente, se passar um pouquinho é só por conta do conteúdo mesmo, tá? Eu fiz a minutagem anterior e eu achei que ia dar 1h30 direitinho, mas vamos junto que a gente vai chegar lá. Gente, ponto de vista. O ponto de vista ele tem a ver com a estética e tem a ver também com o diálogo. Por que eu vou chegar nesse lugar? Porque o ponto de vista ele vai sobre qual ponto de vista aquela história é contada. Ela é contada a partir do protagonista, ela é onisciente, Deus, é lá de cima que está vendo, ela é de uma criança, o ponto de vista do pet, do cachorro, de quem é o ponto de vista? O ponto de vista ele vai detalhar, ele vai ajudar muito a, a detalhar diversos pontos da história. Seja ele sempre de narrativa, tá? Quando eu estou falando de ponto de vista, ele que vai te, quando você define ele, se ele é onisciente, se ele é primeira pessoa, terceira pessoa, quem é essa pessoa que está contando a história? Às vezes a história está sendo contada por um observador, né? Janela Indiscreta do Hitchcock tem muito isso. Tem outras histórias também, geralmente que tem um observador, né? A história é contada a partir de observador. Então, é, é imprescindível que se defina o ponto de vista, tá? Imprescindível, tá bom? Eu gosto, o que eu mais gosto é o Omnisciente, que não tem nenhum tipo de interferência. É um visualizador da história neutro, é um contador neutro. Então a história acontece daquela maneira que aquele ser está vendo. Eu não gosto muito, não sei se é, não é gosto, é costume, hábito, maneirismo, estética. Eu geralmente conto a história omnisciente, tá bom? Que não tem um ser ciente dando o seu ponto de vista. Eu gosto do um ponto de vista neutro, tá bom? Ah, 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 ah.
Beleza. Ok. Agora está um termo, no questionário, vai entrar um termo que ele vem do cinema francês. Ele não tem a ver nem com Joseph Campbell, não tem a ver tanto com Aristóteles, não tem a ver tanto com o Sid Field. Ele é um termo francês que eu acho, além de tudo, poético para você contar uma história. Tá? Que é Longeau, mas eu não sei falar francês, mas enfim, é o que está em jogo. Você tem uma história, você construiu ela até aqui, a gente definiu o protagonista, personagem, equilíbrio dramático, o rompimento desse equilíbrio, o clímax, a gente definiu as questões dramáticas, as respostas, os desejos dramáticos daquele personagem, a gente definiu isso tudo. Mas tem uma coisa gostosa que se chama o que está em jogo nessa história. O que está em jogo, geralmente perguntam a você em pitching, que é o tal do sobre o que é essa história. Eu não gosto dessa pergunta, mas eu gosto do que está em jogo. Quando a gente fala, Vitor tenta se reconectar, né, reatar os laços com a sua mãe. Qual é o jogo disso? O que está em jogo? Aí num pitching que eu fui, eu falei, é amor. Mas eu descobri que não era amor, sabe? Assim, aí quando eu respondi no dia que a pessoa me perguntou amor, e aí depois eu falei assim, caramba, não era amor, era outra coisa. E sobre o que que é, sobre o que que é, e eu fiquei... Esse personagem, ele é um personagem trans, e aí eu falei, é transfobia, é isso que está em jogo. É transfobia, a mãe é transfóbica. Eu estou falando sobre transfobia nessa história. Mas eu só vou me tocar nisso depois. Porque na hora eu falei sobre amor, porque já que a história era tentar se reconectar com a mãe, eu respondi isso. E não, mas não, sabe? O que está em jogo é sempre a parte profunda, é onde você vai conseguir uma resposta. É quando você mergulha dentro da sua história e aí você vai ver, caramba, minha história é sobre aceitação ou autoaceitação, a minha história é sobre, sei lá, achar aqui alguma coisa. A história é sobre caridade, doação, são coisas assim, sabe? Você pode até falar o que está em jogo, a doação de alguém, a burrice de alguém, a inteligência de alguém, a genialidade de alguém. Pode ter alguém no que está em jogo. Mas é muito importante no que está em jogo você ter essa consciência de que tem que ser algo grandioso, sabe? Uma discussão grandiosa que, que dê conta de toda essa história, que abrace toda essa história que está em jogo ali, sabe? Os filmes que todo mundo vê, de super-herói, Vingadores, os Vingadores. O que está em jogo? Salvar a humanidade, entende? Salvar a humanidade de catástrofes. Esse é o que está em jogo. É bobo, ué, é filme de super-herói. Então, é salvar a humanidade de catástrofes. Olha que coisa. Em Orphan Black, por exemplo, Orphan Black, será que eu consigo? O que está em jogo? O que está em jogo são os clones, a clonagem humana. É isso que está em jogo. Aí você pode até ter um que está em jogo da protagonista. Você pode, tipo, que está em jogo para aquele protagonista. Todas essas perguntas que a gente está falando do questionário, elas se aplicam tanto para a história como um todo, mas também para pormenoridades, como eu falei no começo, né? Para unidades de ação, unidades de cena, unidades, tá? Ela funciona no todo, mas ela também funciona nas unidades. Muito bem. O que está em jogo foi? Leonardo é muito técnico, ele pode ter perguntado. Não. Ixi, para que lado está o cabelo? É porque a câmera, ela tá invertendo, ela inverteu. Hum, beleza. Vamos lá. Agora, depois disso, eu falei do Langeau, do que está em jogo, e aí você vai definir no seu questionário, essa parte é mais simples. Agora a gente vai ficar na parte mais simples da história, do questionário, tá? Quais são os lugares que a sua história se passa? Se fosse uma peça, seriam os cenários, né, que você vai reproduzir depois, que a direção vai ter que dar conta. No cinema, os sets que vai ter que dar conta. Mas são os lugares. Os lugares eles podem ser, primeiro, numa descrição ampla, Casa de Leandro, bar da esquina da Rua do Leandro,
praia. Pode ser assim, primeiro amplo, para você. E aí, na hora que a gente vai chegar lá, que é na escaleta, você vai responder essas. Você vai melhorar isso. A casa de Leandro é um apartamento no 14º andar, é um apartamento que tem parede rosa, muitas plantas, entende? Tá? Que aí você vai começando a dar, como eu falei desde o começo, você vai alargando essas questões e vai aumentando elas. Mas o lugar são os lugares, né? Quais os lugares que a sua história acontece. Isso é bem simples, né? Então vamos passar. Bom, vamos para uma outra pergunta do questionário, que é o presente narrativo. E tem uma outra maneira de falar ele, que é duração da narrativa. O presente narrativo é o jeito certo de falar. Mas a gente também pode falar duração, tá? É porque duração, às vezes, confunde com o tempo de impressão do filme, ou da história, ou da peça, que seria o tempo da peça. A peça tem 2 horas de duração, o filme tem 3 horas de duração. Mas não é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando agora. O filme tem 3 horas, é a duração de impressão, que vale para um HQ, vale para uma série, vale para literatura, tá bom? Mas eu estou falando de presente narrativo. Em quanto tempo a sua história se passa? A sua história se passa dentro da sua história, da narrativa que você está construindo. A história se passa em 24 horas, 24 anos, 24 dias. Em quanto tempo, início, meio e fim, a sua história se passou? Quanto tempo para acontecer aquele desejo dramático é necessário? Quanto tempo para responder aquela sua questão dramática é necessário? Quanto tempo para responder sua resposta dramática é necessário? Tá? Esse é o presente narrativo. É você descobrir em quanto tempo a história se passa. Ou quanto tempo precisa para que o seu desejo dramático, o desejo dramático do protagonista, seja desenvolvido, início, meio e fim. Até ele responder aquele clímax. Show? Beleza. E aí, o próximo é a duração de impressão. A duração de impressão, como eu falei, não, meu livro tem 300 páginas. O meu HQ tem 24 páginas com tantas ilustrações. Não, não precisa de ilustrações, mentira. Duração de impressão, tá? E aí ele pode ser o tempo daquela história. Impresso, na tela, no teatro, o tempo final daquilo. Você pode ter peças como Coriolano, que geralmente duram 6 horas. Você pode ter peças de 45 minutos, cenas curtas de 2 minutos. Isso quem vai definir é você, quando você está escrevendo, né? Início, meio e fim dentro daquele tempo. Eu geralmente escrevo peças hoje em dia que cheguem até 1 hora e meia. Então, a minha duração de impressão geralmente é 90 minutos, tá? Show. Uma coisa. A gente, quando vai se chegando assim, perto da duração de impressão, é legal quando a gente pensa que existem núcleos da história, né? Existem núcleos de desenvolvimento. Às vezes, a história vai se desenvolver em núcleos diferentes. O protagonista está num núcleo, o antagonista está no outro núcleo e os coadjuvantes estão no outro núcleo. Às vezes o coadjuvante está misturado com esses dois núcleos. Existem núcleos. Esses núcleos de história, de trama, que a gente chama de trama alternativa, trama secundária, né? Às vezes uma novela, você vai ver um capítulo, o protagonista mal apareceu, porque está se desenvolvendo os desejos dramáticos de outros núcleos, tá? Lembrar que o protagonista ele se apoia em coadjuvantes, escadas, mentores, interesses amorosos, alívios cômicos. A história vai tendo arquétipos que vão ajudando aquela história a ser empurrada para frente, certo? Só que nem sempre o protagonista precisa ser o agente de cada ação. Nem sempre ele precisa ser o promotor de todas as ações que empurram para frente aquela história. Você pode ter outros personagens que vão empurrando. Uma cagada que um personagem faz, perdão pelo linguajar, mas uma coisa errada, uma coisa certa que o personagem faz, que o personagem X faz, às vezes aquilo ajuda a ter um obstáculo ou proporcionar uma saída para o protagonista. Então, às vezes, esses
outros núcleos ajudam a desenvolver a trama. E aí, quando eu falo de desejos por núcleo, é porque esses núcleos precisam de ter seus desejos dramáticos, por conta que você construiu de acordo com cada personagem. Lembrando que cada personagem pode e deve ter um desejo dramático, tá? Show! Show, show, show! Quanto tempo já? Eu nem sei quanto tempo a gente está ao vivo. Daiane Lopes, beijo! Te amo. Vamos lá. Gente, a blusa tá aberta, dando um branco aqui, porque eu tô com a camiseta por baixo, tá estranhíssimo, parece uma visita. Essa é a minha camisa da oficina. Ai, ai. Bom, aí antes de eu falar das outras coisas, a gente vai chegar aqui numa... tá, não, vamos chegar em outro lugar. Gente, nós descrevemos nessa 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, a gente definiu tudo que é necessário para responder às nossas maiores agonias de escrita de um texto, seja ele para qualquer suporte. A gente definiu, agora aqui no finalzinho, com desejos por núcleo e com a duração de impressão, tudo o que a gente precisa saber para começar. É claro que já começou, mas tudo que a gente escreveu até agora, todas essas perguntas, elas definiram o que a gente precisa descobrir para escrever a história. Tá? Você se ajudou a descobrir cada coisa. É isso. Você se ajudou. Achei que tivesse outro fone aqui. E isso te ajudou a construir tudo o que você precisa para começar. Isso tudo foi o pré, tá? Foi como, assim, eu vou fazer a comida, a gente fez o mise en place. A gente cortou tudo bonitinho, deixou tudo pronto para eu pegar e fazer minha mistura. É isso. O questionário ele te prepara, tá? Aí, depois disso tudo que eu falei, vem a parte mais difícil de todas, que eu acho, que é o argumento. O temido argumento. O argumento é o que você vai mandar para todos os pitchings, rodas de negócio, conversa. O argumento sempre acompanha o roteiro. Para qualquer edital, para qualquer coisa, o argumento sempre estará ali. O argumento, Leandro, é uma sinopse? Não. O argumento é um argumento. A sinopse, ela é um resumo. O argumento nunca é resumido. Ele não é um resumo da história. Quando você ouvir que argumento é resumo, pé errado. Argumento é toda a sua história, escrita em prosa. Toda. O leitor tem que ter uma leitura objetiva, clara, de todos os acontecimentos da sua história. Tudo que acontecer na sua história precisa estar no argumento. Não pode haver surpresas do tipo, Vitor conhecerá sua mãe, mas algo acontecerá que o fará desistir. Não pode fazer isso de forma nenhuma. Algo acontecerá não existe, tá? Algo acontecerá não é história, tá? Precisa dizer o que aconteceu. Ele quebrou uma perna, o ônibus atrasou, desceu em Bangladesh em vez de Londres. Não pode ter furo. Argumento ele precisa ter tudo que compreende a sua história, mas ele não tem diálogo e ele não tem descrição de cena. Descrição do tipo, ele está vestido com roupa marrom e bege, está com o cabelo partido de lado, não precisa. Mas você precisa falar de tudo. Argumento tem estado emocional? Só se for necessário para a trama. Argumento tem roupa? Essa roupa vai ajudar a contar uma história? Essa roupa vai dar em algum lugar? Ela é uma pista? Ela vai te dar algo? Se não tiver, não precisa descrever. O argumento descreve todas as ações, tudo. Tudo da sua história tem que estar descrito no argumento. Então, Leandro, mas o personagem vai descer as escadas e vai pegar um táxi. Ele descer a escada, pegar um táxi, ajuda a contar a história? Não, corta do argumento. Tá? Agora, Leandro bate na porta, ouve barulhos, fica com medo, liga para a polícia vem para ajudar,
arromba a sua porta e estava um invasor em sua casa. Empurrou a história para frente, tá? Então é diferente de só aconteceu algo. Acontecer algo acontece todos os dias na vida de todas as pessoas e em todas as histórias. Acontecer algo não é importante. O importante é se aquilo ajuda e tem importância para que a sua história se desenvolva, para que aquela história seja contada, tá? Precisa ser uma ação dramática, tá bom? Argumento é composto de ações dramáticas, de ações físicas ou não, que contem a história. Lembrando que, gente, eu vejo isso em tanto roteiro e me dá muita agonia em textos e, enfim, quando eu leio, as pessoas às vezes me dão um texto para ler e eu fico enrolando, que eu demoro muito para fazer isso, porque é muito comum eu ler fulana está triste. E, e sem motivo algum descreve sentimento. Sentimento não é ação. Se ela está triste e essa tristeza empurra a ação para frente, pode estar. Se essa tristeza só define o estado emocional dela, esse estado emocional dela empurra a ação para frente, ok, pode estar. Se é uma característica dela naquele momento, não precisa estar, tá? Se for só um adjetivo, não. Outra coisa, argumento não é literatura. Argumento é argumento. Você vai argumentar, encher de argumentos a sua história, deixá-la interessante para quem lê. Não é um resumo, mas você vai descrever sua história inteira, vai contar a sua história inteira para o leitor. O argumento ele precisa ser lido por pessoas, ele vai ser lido. Então, mas também não é para ser literatura, gente. As aves que aqui gorjeiam, gorjeiam como a de lá, usavam um vestido que parecia as águas de Iemanjá. Não precisa disso. Se precisa dizer que ela usava vestido branco, usava vestido de noiva branco para casar. No casamento foi largada no altar. Ok, a gente entendeu por que ela estava vestida de noiva. Ela ia casar. Agora, não precisa ficar floreando, tá? Não, a não ser que seja um argumento para literatura e depois você vai utilizar aquilo e ninguém vai ler. Agora, para cinema, teatro, HQ, edital, não floreie. Gente, escreve ali, ó, agilidade, tá? Quanto tempo precisa, quantas páginas precisa de um argumento? Gente, depende. Eu já vi argumento de 40 páginas. Já vi argumento, os meus argumentos variam entre 5 e 10 páginas. Isso para teatro e cinema. Séries, você tem séries de TV, eles têm um outro tamanho de argumento, porque o argumento ele funciona como o argumento geral da série e o argumento para cada episódio, tá? Às vezes só se aplica, às vezes para cada episódio morre. Mas o maior argumento que eu já vi é de série, tá bom? Beleza. Tem algum comentário, Ramon? Não, né? Tá. Obrigado, Dai. Beleza. O argumento, só antes de eu terminar o argumento, ele pode também, gente, ser dividido entre as sequências e os capítulos ou cenas da sua história. Vamos supor que a sua história seja por capítulo, é um HQ. E aí você pode dividir ele, o seu argumento, no capítulo. Capítulo 1, a batalha de Gondor e Arthur. Tudo bem, definiu o primeiro capítulo, escreveu, argumentou ele. Capítulo 2, a descoberta de Excalibur. Vai estar ali, tá bom? Aí você vai fazer o argumento. Você pode dividir eles em cada por bloco. Não precisa ser um argumento inteiro. Tem que ser fácil. O argumento, a pessoa que lê é um cara de edital que está lendo e ele vai ler 300 mil. E você também se coloque nessa posição, porque quando você estiver lendo, você vai precisar saber objetivamente o que conta naquela história, naquele capítulo, naquele trecho. Você não ficar lendo bobeira que não faz sentido, tá bom? Beleza. Estou com o meu argumento pronto, de 5 a 10 páginas, ou quem sabe 80 páginas. Estou ali com a minha história pronta. Eu vou fazer a escaleta. Escaleta. O que é a escaleta? A escaleta, ela é um resumo, aí sim, a escaleta é um resumo, cena por cena, capítulo por capítulo, sequência por sequência, unidade por unidade da sua história. A escaleta, ela pré-define as suas unidades de ação. Cena 1, cena 2, cena 3, vamos supor que uma peça tem 50 cenas. Você vai descrever as 50 cenas. Para fazer a escaleta, você precisa de um bom argumento, tá? Não tem como fazer escaleta boa. Uma escaleta
robusta sem um bom argumento. Então, se você não tá, se você a sua escaleta está engasgando, volta no argumento, tá? Porque às vezes a escaleta dá uma engasgada. Mas se tiver boas ações no seu argumento, a escaleta vai ficar massa, tá? A escaleta, ela vai definir sequências. No cinema, você vai ter que dizer onde é, se é dia, se é noite, se é externa, se é interna. No teatro, qual é o lugar? Lembra que eu falei do lugar? É aqui que ele se aplica no argumento também. Então, cena um, sala de Léo. Cena 2, cozinha. Tá? Tem um lugar. Teatro, geralmente, a gente não coloca o horário do dia que tá. No cinema, isso é importante para depois, para iluminação, para direção, figurino. Você vai dar guarda-chuva, você não vai. Tá bom? No teatro, não, isso independe. Tá? Até porque no teatro, essas descrições exageradas atrapalham a direção. Tá bom? Bom, a escaleta, ela vai ser feita também com os personagens sendo protagonistas e coadjuvantes, enfim. Você tem que descrever a ação. Então, Vitor bate na porta da mãe, na casa que fica perto do mar. Ponto. Tá? Vamos supor, por um exemplo, assim. Ou Neil. Neil está sentado no seu computador, numa sala de um ambiente corporativo, a polícia o procura, ele se esconde em várias mesas e consegue sair de lá com a ajuda de Trinity. Isso é uma escaleta, tá? Isso você descreveu uma cena, uma ação, tá bom? Vamos lá. Gente, depois que eu construí uma ótima escaleta, eu já tenho tudo definido, eu já defini todo o esqueleto da minha história. Estou munido de todas as informações mais maravilhosas do mundo que eu argumentei e que estão totalmente argumentadas ali, pô, massa, tudo muito legal. É a hora da delícia, que é o que eu mais gosto de fazer, que é escrever diálogo. Eu amo escrever diálogo. É o que eu mais gosto de fazer de uma história. Mas, infelizmente, ele é a última coisa. E é a última coisa. Quando a gente chega aqui no diálogo, você vai preencher a escaleta. A escaleta está te dando um suporte, um resumo do que você vai fazer, e ali você vai começar a dialogar. O diálogo, entre os diálogos, existem ações que estão no seu argumento, existem os desejos. A gente descreveu todos os personagens que a gente tinha. Páginas e páginas dos nossos personagens estão descritos ali, então você pode voltar naquela papelada e falar: ah, tá, ele é um cara que xinga. Ah, ela tem sotaque. Escrevendo sotaque. Ah, ela gosta de homens altos. Pô, ela gosta de homens altos. Então, aí ela tá falando, conversando com o cara e fala assim: ah, você não é tão alto quanto eu gostaria. Já tem um diálogo, porque você já botou lá em cima que ela gosta de homem alto. Então, aqui é a hora que a nossa história vai tomando forma, porque o diálogo ele dá estética, mas ele dá forma também, né? Ele não dá, o diálogo as pessoas acham que ele dá conteúdo. O diálogo ele dá forma, dá estética, ele dá caráter para sua narrativa, ele dá beleza, é ele quem colore, é ele quem preenche, tá? Ah, é no diálogo também que as ações pormenorizadas elas vão estar lá, as pequenas unidades de ação vão estar ali. Então, mexe no cabelo sedutora, sabe? São essas pequenas ações ali vão estar. Como isso vem muito do cinema, esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês é muito do cinema, ele é muito descritivo, né? O cinema ele tem uma descrição de ação muito maior do que qualquer outro suporte. Mas mesmo assim, a literatura também tem muita descrição. Mas mesmo assim, é muito legal a gente fazer os diálogos com base, obviamente, nisso tudo que a gente construiu. Se a gente construiu esse monte de informações, a gente erigiu esse edifício enorme, né? Na hora que a gente começar a mobiliar, a gente já está com tudo pronto, a gente já definiu onde entra o sofá tem 2,5, ele vai caber ali perfeitamente naquela parede, tá? Lembrando que no cinema, principalmente no cinema, existe uma fórmula que se chama 1 ppm, que é uma página por minuto. Ainda não se sabe como, não se tem ideia, no geral, assim, eu pelo menos nunca li uma explicação que me fornecesse toda a explicação necessária para entender por que, que uma página escrita de cinema, no formato, né, de cinema, ela tem 1 minuto de duração. Não sei por quê, mas ela tem, tá? Por mais que ela seja descrita, tenha, nossa, rubricas gigantescas, eu não sei, tem 1 minuto. Então, lembrando que no teatro isso muda um pouco,
tá? Mas no teatro, geralmente, fala corrida, o PPM existe. Mas no cinema é fato, o PPM existe, tá? Uma página por minuto. No teatro, não. No cinema, no HQ, não. E aí, porque a HQ tem ilustração, ela acompanha, né, a figura, são diálogos mais curtos, e quem conta a história, principalmente, são as imagens. Então, o ilustrador vai pegar o teu argumento, os teus diálogos e vai construir as figuras, tá? Isso acontece também em animação, mas a animação que eu tô falando sem fala, tá? Sem diálogo, porque as animações de stop motion e, enfim, as vocês conhecem, eu acho. Bom, gente, uh, aí agora só umas dicas. Basicamente, eu terminei o questionário dramático com vocês quando eu falo de escaleta, tá? De escaleta não, perdão, de diálogo. A sua história está pronta. E agora eu vou começar outros desenvolvimentos a partir disso. É claro que eu passei um pouquinho do questionário, mas é porque não fazia sentido também eu falar do questionário e não falar até onde ele chega, tá bom? Então ele vai chegar até um lugar que é a última pergunta do questionário, gente, é o desejos por núcleo, tá? Essa parte de argumentos, escaleta, diálogos, eu estou aplicando o questionário, tá bom? É a aplicação dele. Porque também não fazia sentido eu chegar aqui, tacar o questionário para todo mundo e dizer, depois vocês se viram. Não é. A gente vai construir o argumento, a gente vai construir a escaleta e vai dialogar. Sempre lembrando que se for cinema, uma página por minuto, tá bom? Ah, e aí eu vou falar dar algumas informações para vocês. A primeira é, atentem-se a rubricas. A rubrica, ela sempre vai ter a ver com a sua descrição de personagem, os seus lugares, as suas perguntas que você fez de lugar. Ela sempre vai estar envolvida geralmente com esses dois, tá? Com a sua descrição do personagem e com o lugar que aquele personagem está. Outra coisa, rubrica muito longa atrapalha a leitura de quem vai julgar o seu texto, do leitor no geral, do diretor. Os diretores não gostam de rubricas compridas, porque eles vão alterá-las. E quanto mais comprida, mais coisa uma pessoa que não é ator vai ter que ficar lendo no meio de uma leitura, tá bom? Então, pensem que rubrica ela pode ser mais objetiva. Nelson Rodrigues fazia rubricas enormes. Sim, gente, isso já tem quase 100 anos. Então, vamos progredir, né? Eu adoro o Nelson, tá, gente? Todo respeito do mundo. Mas não precisa. Pode fazer resumido. Outra coisa, o meu programa gratuito, que eu acredito ser para que escrever em formato tanto de cinema, teatro, enfim, é o Celtics. CELTX. É gratuito, tá? Tem o Final Draft, né? O Final Draft, mas eu acho ele muito caro, tá? Até hoje eu só conheci gente que tinha craqueado. As outras pessoas tinham original, eram pessoas bem sucedidas da área de cinema, tá bom? Mas o que eu tenho para falar para vocês? Qualquer dúvida que vocês queiram perguntar, pode procurar Leandro Bacelar no Instagram, pode procurar aqui pelo canal, que aí, se for o caso, a gente manda por e-mail. A partir de amanhã essa live vai estar disponível, né, até segunda ordem. Esse é o acordo com a Secretaria de Governo, né, do Estado da Cultura. Então, Leandro Bacelar, Grupo Teatro Empório. Qualquer coisa, vocês podem me pedir o formulário do questionário por producão@teatroempório.com.br, tá? Ou leandrobacelar@hotmail.com, tá bom? Se for o caso, pode me mandar por lá. Vocês têm meu nome aqui, me manda, que eu posso mandar o questionário em branco, ou ele com essa explicação daqui da aula, tá tudo bem, tá bom? E mais o quê? Tem mais alguma coisa? Acho que foi, né? Já deu 1h30? Já? Deu mesmo? Que legal. Gente, então acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não. Como assim, Leonardo, escrever o que ele está pedindo para escrever tudo? Não, Escreve as minhas redes para mim no comentário antes de fechar. tá. O Ramon vai escrever aqui no comentário, porque no computador, por algum motivo, sim, eu não estou conseguindo enviar. Então, Vou escrever agora. agora eu consegui, mas o Ramon vai escrever aqui, tá? Antes da gente terminar. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Tem 9 pessoas assistindo. Gente, dramaturgia é uma coisa. Eu amo dramaturgia, é minha vida.
Eu acho que o conhecimento ele é para ser dividido, compartilhado, independente de qualquer coisa. Eu espero que vocês, quem assistir isso hoje ou no futuro, que tenha qualquer interesse por dramaturgia, gente, parabéns. É um trabalho. É lindo contar história, eu amo contar história. Eu acho que contar história é uma coisa natural do ser humano. E quando a gente estuda isso, a gente entende que a gente começa a pensar no que é comunicar uma história, a quem ela se presta, para quem ela está endereçada, para quem aquilo faz sentido, tá bom? Leonardo, o Ramon está escrevendo aqui, eu acho que não apareceu aqui ainda. Ó, o Ramon está escrevendo. Meu computador. Leandro Bacelar, né? Isso, e põe o e-mail também, porque. Isso, o Ramon tá botando aqui, Leonardo, tá? Botei o e-mail do grupo e o seu e-mail. Botou o e-mail também? É porque não apareceu aqui na minha tela ainda não, vai aparecer. @teatroempório.com.br, @teatroempório e @Leandro Bacelar. E tem um site do grupo. Pode pôr. Tem o nosso site, gente, do grupo www.teatroempório.com.br, tá? Eu vou deixar o link lá da oficina também, tá? Porque se vocês quiserem mostrar para alguém, se esse conteúdo falar com alguma pessoa, né? Eu quero agradecer também aqui o Edital Cultura presente na Redes 2. Quero agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através do edital Cultura Presente nas redes através do edital Cultura Presente nas redes 2, tá? Eu quero agradecer esse momento que foi massa de poder a gente fazer isso, comunicar com as pessoas os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, tá bom? Já saiu aqui nos comentários tudo? Já. Tá, Leonardo, qualquer coisa, se você não tiver o e-mail, manda DM pro grupo ou para mim, que eu mando o e-mail para você, tá? Eu já mandei também. Ah, tá. Leonardo, eu vou depois, eu vou dar essa oficina presencial com mais tempo, destrinchado, explicando melhor, tá bom? E aí me segue lá também, porque eu acredito que esse ano ainda eu vou dar essa oficina presencial, tá bom? E aí ela com mais tempo, com uma carga horária maior, e explicando exatamente cada ponto desse, e a gente fazendo exercícios práticos dessa construção, tá? Do questionário. Muito provavelmente esse ano ainda eu dei essa oficina, tá bom? Aí a gente se fala, tá? Obrigadão. Eu dei essa oficina assim, uma vez, algumas vezes, né, Você usa isso para presencial. fazer suas peças. Eu uso isso para fazer minhas peças e dou essa oficina geralmente nos editais que eu participo, tá bom? Obrigadão, gente. Beijo, beijo. Obrigado, até a próxima. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tá bom? Tchau.